Fala, torcedor do Palmeiras! E aí, gente? Tudo verde com vocês? Ou nem tanto, né? Palmeiras não conseguiu a vitória ontem, aí o Flamengo vai lá e consegue a vitória diante do Corinthians. Ô, Corinthians, pelo amor de Deus, vocês... Cara, o Corinthians vai cair, velho. Não é possível uma façanha daquela do Corinthians ontem diante do Flamengo, que saiu na frente e deixou o Flamengo virar o placar. E o pênalti batido pelo Yuri Alberto. Meus amigos... Que é aquilo, meus amigos? Enfim, tem muitas coisas pra gente falar aqui nesse vídeo, inclusive a treta ali do Abel com... Não, melhor, do Abel não, porque né, não foi o Abel que mandou nada, nenhuma indireta pro Rogério Ceni, sim, ao contrário, o Rogério Ceni que citou ali o time do Abel e o Barros acabou de responder. Vou contar aqui pra vocês, também trazer informações aí sobre o Lucas Evangelista, sobre a situação também do Piquerez e outros assuntos aí. Então vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal, ative esse sino de notificação aí, meu amigo. Eu tô aqui todos os dias trazendo informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão pra vocês, então ajuda nós, tá? E pra quem não me segue ainda lá no Instagram, gente, depois eu vou postar um bate-papo que eu tive com o Cleide Xavier. Eu vou postar lá no meu Instagram, ficou muito bacana. Queria que vocês me acompanhassem lá pra vocês assistirem. O meu Instagram é Cássia Poggi, Cássia com K, Poggi com 2G. Belezinha? Vamos lá então. Situação dos jogadores aí do Palmeiras, tá? Tanto do Lucas Evangelista quanto do Piquerez, tá? A informação obtida é que o Lucas Evangelista parece que tá bem, tá? E não deve preocupar aí. O Abel Ferreira, enfim, talvez já esteja disponível, inclusive para o jogo contra o Vasco, mas eu acredito que diante do que aconteceu na Arena Fonte Nova aí, né, também por conta da situação do gramado e dessas lesões, eu acredito que o Abel vai acabar fazendo uma rodagem no elenco ali, tá bom? Eu acredito que ele deve colocar um time bem misto ali, ou totalmente reserva para enfrentar o Vasco no Allianz Parque. E também o Piquerez, ele postou uma foto, tá? Ele colocou assim, estamos bem. Só que também não quer dizer nada, né? Talvez o estamos bem quer dizer que ele só tá bem, mas não quer dizer que ele já vai estar disponível, um exemplo, no jogo contra o Vasco, pro próximo final de semana. A gente não sabe, né? Vamos aguardar aí, porque, né, ambos iam passar por exames, então depois o Palmeiras vai acabar postando o prazo. Se o Palmeiras, eu sempre falo pra vocês, se o Palmeiras postar alguma coisa ali, algum comunicado, a gente já sabe, no caso, que o jogador não vai voltar do dia pra noite, né? Vai ficar fora pelo menos 2 semanas. Quando o Palmeiras posta boletim, normalmente 2 semanas no mínimo, o jogador fica fora. Vamos aguardar. Espero que de fato o Piquerez esteja bem aí, né, pra poder ajudar o Palmeiras na temporada. E também o Lucas Evangelista, né, que não tenha acontecido nada, que esteja também 100% ali à disposição do Abel Ferreira, tá? Vamos pra treta agora, gente? Vamos pra treta. Eu acho que todo mundo tá sabendo, né, do que o Rogério Ceni falou ontem, né, mandando em direto ali pro Abel. Ele falou o seguinte, sobre a situação do gramado, né, perguntaram ali pra ele. Ele falou assim, atrapalha mais o Bahia, que joga desde lá de trás do que o Palmeiras, que só faz ligação direta. E sobre lesão, para quem joga em gramado sintético, reclamar fica feio. Eu entendi, né, no caso, o que o Rogério Ceni quis dizer, mas eu de verdade, eu acho que é uma questão mais pessoal, tá? Eu acho que é uma questão mais pessoal. Sendo bem sincera, gente, de verdade, eu acho sim que o Palmeiras usou muito isso esse ano. Vocês podem pegar os pós-jogos que eu fiz aqui, né, reclamando de várias ligações diretas aí que o Everton fazia. Quantos pós-jogos eu abri aqui, desesperada, falando, pelo amor de Deus, Everton, né, fica dando chutão pra frente toda hora, tentando ali fazer ligação direta. O Palmeiras melhorou um pouco nos últimos jogos, eu acho que sim, principalmente contra o River, a gente conseguiu colocar um pouco mais a bola no chão, tocar um pouco mais, mas vamos combinar que o Palmeiras não é esse time, né, que joga com a posse de bola, que tem aquele toque, que sai tocando lá atrás com o Everton, né, aquele toque ali, pique Diniz, né, nossa, o Diniz... O jogo do Diniz me dá um certo nervosismo, cara. Eu não sei como esse cara conseguiu ganhar uma Libertadores assim, mas me dá uma ansiedade, sabe? Com medo ali do jogador perder a bola, tocando ali atrás. Mas enfim, cada um com seu estilo, né? De verdade e de fato, esse não é o estilo do Abel, né? De aquele jogo maravilhoso, aquele jogo de encher os olhos, né? Aquele jogo que o Palmeiras, nossa, tem a posse de bola tão perfeita no primeiro tempo, no segundo tempo. De fato, não é. Só que o gol que sai do Bahia foi de uma ligação direta, né? Ah, mas o Bahia não tem esse estilo. De fato, o Bahia gosta mais da posse, o Bahia gosta de trocar bastante a bola. Tudo bem, mas no caso, o gol do Bahia saiu de uma ligação direta também. E a situação do gramado, gente, é o que eu falei ontem, né? É complicado porque é algo que tanto o Abel quanto eu já vi outros técnicos também reclamando, da diretoria do Palmeiras, sobre a condição dos gramados que, né, aqui do Brasil, e de fato são gramados ruins. O próprio senhor hipócrita Rogério Ceni,
no jogo contra o São Paulo, perdão, o Botafogo, ele falou assim, ó, melhor jogar em um gramado sintético como esse, para o nosso futebol, do que em um gramado como a gente joga na Fonte Nova. Então, ou seja, ele mesmo já pediu o gramado sintético e estava ali falando do gramado sintético do Palmeiras. Mas tem um ponto também, que eu não posso ser injusta aqui, gente. O gramado do Allianz Parque tá feio. Estou falando aqui, sinceramente, com vocês. Eu estava no jogo contra o River. Inclusive, eu entrei ali no gramado. Vocês viram, né, foto minha lá no gramado. Inclusive, vou subir o vídeo hoje lá do vlogzinho, lá no Instagram de Palmeiras e River, né, que eu fui ali a convite da Rexona. Então, assim, gente, o gramado tá muito feio, o gramado do Allianz Parque. Não só olhando visualmente, né? Tipo, a bola tá pingando bastante, não é aquele gramado, aquele tapete, aquele gramado sintético que a gente falava, é um tapete. De fato, o gramado do Allianz Parque também não tá um dos melhores. Mas comparado com os gramados, né, naturais aí que a gente vê na maioria dos clubes brasileiros, a situação tá pior, como o da Arena Fonte Nova, como tava ontem. Assim, é óbvio que tava ruim pros dois lados. Então eu não sou do tipo de torcedora que vai ficar jogando a culpa só no gramado. Ah, o Palmeiras perdeu só por conta do gramado. Eu acho que o pior nesse caso é, assim, ainda bem que parece que o caso do Piquerez não é grave, mas, sim, de ser uma lesão grave. Esse pra mim, é o que me preocupa mais. Agora a questão de, mas perdeu porque o gramado era ruim. Ah, mas ganhou, o outro time teve vantagem sobre isso. Eu não acho, porque pra mim é ruim pros dois lados, entendeu? O Bahia encontrou um gol ali com o mérito dele, pra mim o Everton aceitou também aquele gol e pronto, e fez o gol e conseguiu a vitória, entendeu? Então nessa questão é isso. Agora o que acontece é que o Anderson Barros respondeu aí o Rogério Ceni. E gente, sinceramente, eu acho que essa treta vai longe, porque eu tenho, conhecendo o Abel, vocês acham que o Abel não vai dar uma cutucada no Rogério Ceni? É que na verdade, sendo bem sincera, eu acho que o Rogério, ele não consegue esquecer, né, o quanto freguês ele era do Palmeiras quando era goleiro aí de São Paulo, jogador ainda em atividade. Mas enfim, e aí o Barros, por meio de assessoria, falou ali com o GE sobre o seguinte: quanto à crítica do treinador do Bahia sobre a forma como supostamente o Palmeiras joga, não vale perder tempo. Os títulos que o clube conquistou sob o comando da comissão técnica de Abel demonstram a excelência do trabalho desenvolvido. A declaração do senhor Rogério Ceni entra em uma questão ética complicada e eu acho que ele deveria repensá-la. Como eu falei, eu acho que essa cutucada do Rogério Ceni foi algo mais pessoal. Mas, e óbvio que todos os títulos que o Palmeiras ganhou, sim, o Abel Ferreira tem os seus méritos, gente. Eu jamais mereci aqui o trabalho do Abel, mas vamos combinar, né? O futebol do Palmeiras de 2024, o futebol do Palmeiras de 2025, agora que parece que as coisas estão andando um pouco, vamos combinar que o negócio tava feio. Ah, mas era reformulação. Tá, mas em 2024, final de 2023, a gente não tava em reformulação e o Palmeiras já tava ali tropeçando, já não tava tão legal como foi em 2022, em 2021. Então, a gente tem que fazer essa análise. Eu acho que a gente como torcedora, eu aqui como mídia do Palmeiras também, apesar de eu estar aqui para defender o Palmeiras, eu faço isso muito bem, vocês sabem, né? Quando tem que defender, eu estou aqui mesmo para defender o Palmeiras com unhas e dentes. Mas se precisa falar a real, também eu vou falar, poxa. Tá? Eu acho que agora sim, talvez a gente esteja encontrando ali, o Abel esteja encontrando o time ideal, acho que a gente coloca um pouco mais a bola no chão, né, consegue com mais facilidade ali, conseguir, inclusive, se sobressair diante do adversário. O Palmeiras fez isso contra o River lá na Argentina, fez isso no Allianz Parque. Eu gostei muito do Palmeiras no segundo tempo no Allianz Parque, como gostei muito do Palmeiras lá na casa do River no primeiro tempo também, né, foi um primeiro tempo muito bom, mas é óbvio, algumas coisas ainda precisam ser ajustadas, né, como acontece no futebol, é normal, né? Dificilmente você vai ver alguém falar, nossa, tá tudo bem, 100% correto aqui com o meu time, né? Tá jogando fino da bola e é desse jeito, tipo de uma temporada, do começo de uma temporada até o final. Sempre tem ajustes que você precisa fazer, até porque, né? Vamos supor, o Palmeiras tem o time ideal, vamos supor que o Abel tem encontrado o time ideal. No meio do caminho acontecem lesões, né? E às vezes você não tem um jogador da mesma característica ali para você substituir, então você tem que ir mudando ali o esquema, você tem que ir mudando o jogo. Então tem tudo isso para levar em consideração. Mas sim, eu entendi a crítica do Rogério, mas eu ainda acho que tem algo pessoal aí e eu acho que essa treta não vai parar por aqui, tá bom? Quero saber a opinião de vocês, do mais é isso, ótima segunda-feira, eu volto com mais informações do Verdão se tiver, tamo junto, até mais e avante palestra!